Há pouco, Israel informou que está cercando a cidade de Gaza e vai dividir o território em duas partes. A gente vai acompanhar um resumo que a equipe de jornalismo da Jovem Pan preparou para você. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, se reuniram nesta segunda-feira em Ankara. Blinken desembarcou na capital turca após uma viagem pelo Oriente Médio para abordar a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu o ministro israelense Amichai Eliyahu de participar de reuniões governamentais. Isso porque o ministro havia dito que o uso de bomba atômica na faixa de Gaza era uma opção no conflito contra o Hamas. Netanyahu afirmou que Israel e as forças de defesa israelenses seguem as regras internacionais para evitar ferir inocentes na guerra. E nas primeiras horas desta segunda-feira, o rei Abdullah II da Jordânia anunciou que a Força Aérea da Jordânia lançou suprimentos médicos vitais para um hospital na faixa de Gaza. Esses suprimentos foram lançados usando paraquedas. Na semana passada, a Jordânia chamou de volta o seu embaixador em Israel em protesto contra o bombardeamento feito pelos israelenses em Gaza. Explosões e fumaça tomaram conta da cidade de Gaza na manhã desta segunda-feira. Uma grande nuvem de fumaça subiu sobre a região após uma explosão. A guerra Israel-Hamas se intensifica e a crise humanitária em Gaza está aumentando. O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram durante a noite em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Israel efetuou uma nova onda de bombardeios significativos, ignorando os pedidos de cessar-fogo das agências de ajuda da ONU, que condenaram o aumento das mortes de civis no conflito que completa um mês. A Embaixada do Brasil na Palestina confirmou nesta segunda-feira que não haverá lista com nomes que poderão deixar a faixa de Gaza e que há cortes de internet e telefone na região. O brasileiro Hassan Rabeh, que chegou a Gaza uma semana antes do início do conflito, gravou um vídeo mostrando como está a situação por lá, sem eletricidade, água encanada e agora sem gás de cozinha. Hassan mostra o preparo da comida com lenha no meio da rua. Energia não existe mais, água encanada não existe mais. O único jeito é como vocês estão vendo, a linha para fazer comida. E há muita gente, infelizmente, também não existe, não tinha essa linha para fazer essas comidas. Muito bem, gente, tá aí o resumo do que está sendo aí esse 31º, se eu não estou enganado, dia de guerra, ou seja, já temos aí mais de um mês aí de terror lá no Oriente Médio. E vou pedir algumas imagens aqui para a nossa Mari Vaz colocar ao vivo para mim, imagens da faixa de Gaza, para te explicar um pouco desse contexto na segunda-feira. A gente tem aqui imagens ao vivo de alguns palestinos que estão acampando aí na região sul da faixa de Gaza, mais precisamente ali a região de Khan Yunis. A imagem que o cinegrafista está tentando agora abrir para vocês e para você que está no rádio, milhares de pessoas acampadas agora, várias barracas montadas num espaço ali na região sul da faixa de Gaza, onde há uma concentração significativa de pessoas. E o próprio exército de Israel cercou completamente a cidade de Gaza e está dividindo o território em duas partes. Essa parte que você está vendo aí agora é a parte sul, formada pela maioria da população que fugiu. Há alguns dias a gente acompanhou, olha aí que imagem linda essa criancinha, mesmo com todo esse terror, com essa situação de calamidade pública, de caos, ainda consegue um sorriso no rosto. Legal ver isso. Mas só voltando para a explicação aqui para vocês, essa região sul está a concentração das pessoas que fugiram da região norte. Algumas semanas vocês viram, a gente acompanhou aqui na cobertura da Jovem Pan essa migração, essa difícil migração de pessoas do norte para o sul ali da faixa de Gaza. E na parte norte é uma região que hoje está ocupada pelos soldados. Então a estratégia toda do exército israelense está dividindo a região da faixa de Gaza entre essas duas partes, ou seja, há uma estratégia para o norte e há uma estratégia para o sul ali. Só para vocês terem uma ideia, o ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, disse que essa incursão terrestre que o exército de Israel estaria promovendo teria 3 fases. E segundo ele crava aqui que Israel não vai ocupar a faixa de Gaza para sempre. A gente também aqui na programação da Jovem Pan já trouxe algumas vezes discussões para vocês do que seria o fim deste território, né? Tudo bem, a guerra vai passar, a guerra vai acabar, mas como é que vai ficar a faixa de Gaza logo depois disso? E aí nós temos aqui uma
uma operação significativa que foi realizada na noite de ontem, na madrugada de domingo para segunda. E segundo até o jornal americano The New York Times, os militares israelenses, gente, estão anunciando que as forças israelenses cercaram, como eu mencionei para vocês, completamente a faixa de Gaza e na madrugada de hoje realizaram uma operação significativa. Vou abrir aspas aqui para o Daniel Hagari, um dos principais porta-vozes do exército israelense, que diz o seguinte: nesta madrugada, nós realizamos um grande ataque à infraestrutura terrorista, tanto por terra quanto por mar. Daqui a pouco eu vou te exibir imagens ao vivo lá da faixa de Gaza. Agora são 3h11 da tarde desta segunda-feira por lá. Essas imagens aqui são da região sul, mas eu quero ver imagem da fronteira com o Líbano e também quero ver imagem ali dessa região norte, dessa parte norte da faixa de Gaza, que, como eu mencionei para vocês, está completamente ocupada por soldados. Miriam Spritzer, seja muito bem-vinda. Eu quero um pouco do seu comentário a respeito dessa semana, desse início de semana. O que a gente pode esperar nessa guerra? Bom dia a todos. A gente vai esperar muitas informações vindo, né? Porque agora que a gente... Essa situação de dividir o território em dois tem que deixar uma coisa muito clara. O Hamas é um grupo terrorista muito bem organizado, então existe essa necessidade de separar o território até para dificultar a comunicação deles e a transição dos terroristas dentro do território deles mesmo. A grande intenção de Israel é ficar o mínimo de tempo possível dentro de Gaza. Então, quando a gente fala que Israel não tem intenção de de ficar em Gaza muito tempo, isso é a maior verdade, porque Israel está colocando seus soldados em risco, né? A intenção de entrar em Gaza nunca foi a intenção de Israel. Está entrando porque tem ali 241 reféns e só vai sair quando recuperar os reféns ou, infelizmente, uma realidade que é os corpos desses reféns e terminar com a parte militar do Hamas, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem que lembrar é que o Hamas segue bombardeando o território de Israel, eles seguem fazendo ataques a Israel. Então tem que se tirar de onde estão saindo esses mísseis, tem que se tirar o armamento do Hamas, porque senão simplesmente vão tirar pessoas e vem outras pessoas que vão tomar esse armamento e utilizar contra Israel. Então essa incursão terrestre, ela realmente cada dia vai ser uma novidade, e o grande desafio para Israel vai ser essa situação da principal base do Hamas estar embaixo de um hospital e que ninguém quer ver civis morrendo, né? Principalmente um hospital que foi um território escolhido a dedo pelo Hamas, porque sabe que ali vai ser um lugar extremamente desafiador de conseguir chegar a eles sem atingir civis. Gente, na semana passada a gente exibiu várias e várias vezes aqui no Morning Show alguns vídeos do Hassan Abi, aquele brasileiro que foi lá, lembra, Maninho? Sim. Foi lá para a Palestina para visitar a família e simplesmente uma gambiarra. Foi colocado num verdadeiro caos, não conseguindo retornar para o Brasil. E o Hassan está em diálogo constante aqui com a nossa produção, justamente mandando vídeos e atualizações do que está acontecendo ali na faixa de Gaza. E eu tenho uma boa notícia que acaba de chegar, inclusive por ele. Ele mandou um vídeo para a gente, já a gente vai exibir esse vídeo, dizendo que a passagem de Rafah foi reaberta nesse momento e que eles estão na expectativa de atravessar essa passagem já nos próximos dias. Então a informação que eu te trago, segundo uma fonte nossa direto da faixa de Gaza, é de que a passagem de Rafah foi reaberta nesse momento. A gente acompanhou aqui no final de semana, ela foi suspensa, ela foi fechada, o que dificultou a passagem das pessoas ali para o Egito, mas a informação que a gente tem do Hassan Abi, brasileiro que está lá na faixa de Gaza, é de que essa passagem foi reaberta nesta segunda-feira. Informação boa, certo, Renato Batista? Certo, boa informação. Esperamos que os brasileiros consigam voltar, né? Infelizmente, foi divulgada mais uma lista e ainda os nomes dos brasileiros que querem voltar para o Brasil ainda não constavam lá, né? Nós ficamos com o pior dos mundos nesse caso, porque o governo brasileiro ainda não, né? Por mais que o presidente já tenha dito que foi um ataque terrorista, o governo ainda não se posicionou condenando o Hamas como grupo terrorista. É isso que a gente espera para os próximos dias e que os brasileiros estejam nas próximas listas e consigam chegar são e salvos no Brasil. Nelson Kobayashi, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os colegas dessa manhã de Morning Show. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Não, perfeito, Nelson. É que aqui a gente não está te ouvindo, mas o seu microfone está perfeito. O que importa é o povo te ouvir, meu amigo. Se o povo está te ouvindo, para mim basta.
Paulinho, é uma situação muito difícil a desses brasileiros, como de todos os outros que tentam sair do território da faixa de Gaza, ou simplesmente para se refugiar ou para retornarem aos seus países de origem. A prioridade nesse momento é justamente dos estrangeiros, aqueles que passam a passagem de Rafah, né? Passam para o território do Egito, mas lá não permanecem, de lá eles já retornam para suas origens, né? Porque também há essa preocupação, em especial por parte do Egito, de não conviver com uma crise gerada a partir de milhões, porque é esse o potencial. Nós temos cerca de 2 milhões de pessoas vivendo na faixa de Gaza e esse é o potencial de pessoas que podem ser refugiadas no território do Egito. Há uma grande negociação sendo feita, não é um cálculo muito fácil de se fazer. A ausência dos brasileiros numa lista que sai diariamente não é exclusivamente responsabilidade de Israel ou do Hamas ou do Egito, é um cálculo difícil, diplomático, que envolve a participação em especial desses 3 atores. E o que dificulta muito, 3 atores que não se conversam muito bem, a gente tem uma expectativa de que isso aconteça o mais rápido possível, nos próximos dias, para que essa população possa, de fato, deixar aquele território, vez que, à medida em que a incursão de Israel avança na região norte, a tendência é que isso depois passe também para a região sul. A prioridade é a região norte, porque na região norte é onde fica a espécie de capital da faixa de Gaza, a cidade de Gaza, onde estão, em especial, a maior parte daqueles túneis que formam cerca de 500 quilômetros debaixo do território, debaixo da terra, subterrâneos do território da faixa de Gaza. Enfim, questões para os próximos capítulos para a gente acompanhar, Paulinho. Muito bem, gente, daqui a pouquinho o Hassan Abi, brasileiro que está lá na faixa de Gaza, vai entrar ao vivo para conversar com a gente e explicar um pouquinho melhor sobre essa reabertura da passagem de Rafah, ali que liga a faixa de Gaza ao Egito. Hoje temos um convidado mais do que especial aqui, Leandro Spetz, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que você está vendo essa semana? O que a gente pode esperar? A gente consegue ver, depois de tudo que já foi falado, e muita coisa já foi falada aqui, para quem acompanha o programa, o problema que a gente consegue ver é não só lá em Israel, como a gente tem um problema que é a expansão do conflito para outros lugares, não só para o norte, no Líbano, ou até mesmo a possibilidade de infelizmente, né, o Irã entrar, mas chegando aqui também no Brasil, né, manifestações aqui na Avenida Paulista, entoando cantos em favor do Hamas, ou seja, é surreal. A gente está vendo pessoas que estão literalmente apoiando um grupo terrorista, e vamos dar os nomes verdadeiros. Não é só terrorista, é um grupo genocida. Bem da verdade, todos nós, a gente não gostaria que esse conflito estivesse acontecendo. Né? Não é bom, não é positivo para Israel, não é positivo para o mundo, não é positivo para a economia, não é positivo para ninguém, para os dois lados, para Gaza e para Israel. Mas eu acredito que com o tempo, Israel entrando por terra no norte de Gaza e depois descendo para o sul, vai causar sérios problemas. A gente sabe que vai causar, não é do interesse de ninguém, mas infelizmente Israel, como todo mundo sabe, foi atacada. E eu acho que a gente vai ter que aguentar ainda mais alguns dias de problema.